Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Salve, salve, meus amigos. Boa noite. Difícil de ser boa, né? Claro, porque o Vasco perdeu para o Fluminense mais uma vez em 2025, de virada, né? Mais uma vez uma derrota amarga pro Tricolete das Laranjeiras, que todo mundo sabe que se pegar toda a torcida não enche 10 ônibus. Mas é isso, brincadeiras à parte, o Vasco também não fez a parte dele, né? Teve ali uma infelicidade do gol contra do Verratti, não dá nem para questionar, para criticar o Verratti. O cara sempre salvando o Vasco, ajudando, né? Então foi uma infelicidade mesmo, algo que acontece. A gente vai falar, é claro, repercutir todos os assuntos em relação a esse jogo. Eu acho que está muito claro que o Vasco precisa urgente se reforçar. Precisa urgente se reforçar, tá, meus amigos? Porque quando chega num certo limite, a gente observa que não tem de onde extrair. Faltam peças de reposição, faltam atletas e simplesmente falta investimento. E outra coisa também, né? Eu não queria falar sobre isso não, mas eu vou ter que falar aqui. Cazé TV, a única coisa que está salvando é o Casimiro Miguel, que é Vasco, porque o restante, todo mundo dando ataque de calcinha, né? Eu fechava o olho, eu imaginava todo mundo ali de lingerie do Fluminense, porque o Souza, o narrador, deu nojo. Os caras parece que estavam transmitindo o jogo de camisa do Fluminense, sabe? Tudo bem que o Casimiro é Vasco e coisa e tal, mas assim, eu acho que tem que ter uma imparcialidade para ter profissionalismo. Diferente aqui no meu canal. Aqui no meu canal é de Vasco, eu só falo de Vasco. Agora, quando você transmite jogos para o Brasil inteiro, você tem que ser imparcial, tem que ser neutro. Tá? Mas enfim, vida que segue. Meus amigos, antes da gente falar do jogo, tá? Não vai ter vinheta hoje, não vai ter aquela introdução, não, vamos direto ao que interessa. Tá? Meu aniversário, meu presente não chegou, né? Pensei que eu seria presenteado com a vitória do Vasco. Infelizmente a vitória não veio. Mas eu quero ler para vocês aqui, meus amigos, os comentários dos últimos vídeos aqui do nosso canal. Quero estar lendo aqui com vocês, para vocês aqui. Vamos lá, rapaziada. Eu quero ler o comentário aqui primeiro do Marcelo Serpa. Ele mandou: parabéns, Álvaro. Continue sempre falando tão bem assim sobre o nosso Vasco, porque é o único que fala o que tem que falar, e verdadeiro. Gostaria muito de poder ajudar a comprar um grande presente para você, porque merece muito. Marcelo, meu irmão, só de você falar essas palavras aqui para mim, digitar essas palavras com o maior carinho, já é um presente maravilhoso. Muito obrigado. Você que você é inscrito, membro aqui do nosso canal, tá sempre nos ajudando, sempre participando, interagindo. Muito obrigado pelo carinho aí, que Deus abençoe a sua vida, que vale a intenção do seu coração, viu, Marcelo? Um abraço para você, um abraço para minha irmã também, a Ellen Remorini. Ela comentou: feliz aniversário hoje da Vasco, né? Uma pena, né? Minha irmã de manhã fez esse comentário, uma pena que não deu bacalhau. Um abraço, maninha, amo muito você. Mandar um abraço também para minha mãe, a Lilian Alves. Minha mãe é fera, minha mãe fez almoço para mim hoje, aquele bolo de aniversário. Alguma coisa tinha que dar certo, né? Já que o Vasco não deu certo, né? Pelo menos, como se diz, sorte no amor, azar no jogo, né? Então, já que no jogo deu ruim, pelo menos no amor familiar deu certo, né? Falando nisso, ó, meus amigos, ó, minha irmã me deu uma caneca ontem, né? Ela é bem sugestiva com o momento, né? Porque aqui, ó, quando meu time ganha, aí tá o Álvaro Silva aqui comemorando, né? Mas aí quando o time perde, né? Aí tá o Álvaro Silva desse jeito aqui agora, indignado, né? Brincadeiras à parte, vamos continuar lendo aqui o comentário da galera, ó. Quero ler o comentário aqui do nosso amigo Marco Antônio Figueira. Bom dia, parabéns, meu camarada. Que seu presente venha logo mais com a vitória do Vascão. Saudações. Meus amigos, é uma pena, né? O Verratti hoje fez gol, né? Mais uma vez. Só que dessa vez foi contra, né? E o Guga, né? O Guga que não joga nada, né? Nem bolinha de gude, né? Resolveu jogar bola, né? Meteu um golaço. Paciência, o futebol é complicado. Um abraço, meu amigo Marco Antônio Figueira. Mandar uma casaca também pro nosso amigo José Wilson. Tamo junto, seu José Wilson.
meu parceiro. Bom dia, Teresina, Piauí, é muito Vasco. José Wilson, um abraço para você, um casaca no seu coração. Tô ligado que tem muito vascaíno em Teresina, Piauí, em Patos, na Paraíba, nesse Brasil inteiro, né? Porque o Nordeste, no geral, é muito bacalhau, né? Então um abraço, meu amigo. Mandar um casaca também. Vamos ler o comentário aqui do nosso amigo José Paulo, deixa eu ver, José Paulo Melo Martins. Bom dia, Álvaro, Deus abençoe essa data tão especial. Lhe desejo muita saúde, paz, felicidade e sucesso. Saudações, muito obrigado pelo carinho, pela força, pela moral. Tamo junto, meu irmão. A vitória do Vascão não veio, mas nós estamos aqui com felicidade, com saúde, com muito amor no coração. E é aquilo, futebol, né? Hoje não dá, amanhã dá e vida que segue. Uma coisa que a gente não vai mudar é a nossa vascainidade, a Vascão para sempre. Por isso que o nome do canal se chama Vascaíno desde sempre. Obrigado pela força, meu amigo José Paulo. Quero também ler aqui um comentário do nosso amigo Valério Dias. Maravilhoso dia aí em família, amigo. Espero que ganhemos um presente também. 2-0 Vasco, né? Era o palpite dele pro jogo nessa manhã de sábado. O Marcelo Serpa, membro aqui do nosso canal, tamo junto, Marcelo, um casaca no seu coração. Mande um abraço ao Norra Serpa, que mora na Bélgica, porque ele é vascão, como a família toda nossa. Valeu, Marcelo Serpa. Então o Norra, né, o Norra Serpa mora lá na Bélgica, que bacana, um casaco, um abraço pro nosso irmão, pro nosso amigo Norra Serpa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, você que nos acompanha aí lá da Europa, né? E o Marcelo Serpa aí também, sempre dando aquela moral. Um abraço aí especial no coração de vocês, rapaziada. Muito obrigado mesmo, tá? O nosso amigo Murilo Moura, hoje é dia de Vascão, Murilo do Parque Vitória. Valeu, Murilo, um casaca no seu coração. O palpite do Murilo era 3-1, né? Gente, faltou aí 2 gols pro Vasco, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha o nosso amigo aí, o Valério Dias. Álvaro, vou mandar aí Lelo do Rodo aqui. Valeu, Lelo do Rodo, tamo junto. O Lelo do Rodo lá da comunidade, né? Do MC Pose, né? No Rio de Janeiro. O Lelo do Rodo já me convidou para dar um rolê lá no Rodo qualquer dia desse. Tamo junto, meu irmão. Obrigado pela moral, pela força. O Lelo que tá sempre aí dando a sua opinião. Tá sempre aí naquele jeitão, né? Como é que fala? Dando ali a sua opinião, o seu comentário, sempre se fazendo presente aqui no nosso canal. Vamos lá, o nosso amigo Antônio Marcos Gonzalez. Bom dia, Álvaro Silva, manda um abraço para Denis, meu filho, e para todos nós aqui em Nilópolis. Me diz aí, é verdade que o Soteldo vem pro Vasco? Olha, meu amigo, essa história de Soteldo já não é de hoje, tá? Mas olha, até onde eu tenho conhecimento, não, viu? Quem tenha interesse em contratar o Soteldo hoje nos bastidores do Vasco, mas o Vasco efetivamente não vai fazer esse investimento porque a pedida hoje do Santos é muito alta, tá, meu amigo? Então, quem tá falando que o Soteldo vem pro Vasco hoje, né, é a famosa fake news. Eu até gostaria de ver ele no Vasco, mas não vem, tá? Pelo menos nesse momento. E olha só, um abraço especial então pro Denis, né? Denis aí, o filho do nosso amigo Antônio Marco Gonzalez, a rapaziada de Nilópolis. Tamo junto, muito obrigado aí a galera da região metropolitana do Rio de Janeiro, ali da Baixada Fluminense, né, Nilópolis, né, onde tem ali a escola tradicional de samba Beija-Flor de Nilópolis. Tem um amigo aí, muito bacalhau também, que tá sempre aqui no YouTube, que é de Nilópolis, né, o nosso amigo Alexandre Laureano. Tamo junto, rapaziada de Nilópolis, né, muito Vascão Nilópolis. Meus amigos, nosso amigo Marcelo Serpa mandou de novo, né? E manda um abraço pro Norra Serpa, que mora na Bélgica, porque ele é muito Vasco. Aí ele falou, a família toda nossa, com o Zucarello no meio. O Zucarello podia ter jogado, meu amigo. Zucarello podia ter jogado mesmo, hein? O Murilo Moura. Álvaro, manda um abraço aí pros meus filhos, netos, Marcos Gabriel, Natan, Isis, a netinha, que irá nascer, glória a Deus. E eu, valeu, feliz aniversário. Ele colocou ali um 3-1 pro Vasco, não veio o resultado, né, meu mano? Não veio o resultado, hein, Murilo Moura? Que pena, hein? Murilo, a família toda é bacalhau. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe todos vocês aí. Pro Marcos, né? Pro Gabriel, pro Natan, pra Isis. São os netos aí do Murilo. E ainda tem bebê chegando. Que Deus ilumine a sua família, a sua casa. Muita felicidade. Uma casa com criança é uma casa alegre. Tamo junto e obrigado pela sua atenção, pelo carinho aqui com o nosso canal, nosso amigo Murilo Moura. O Valério Dias mandou de novo.
umas gotas da Itália aí no nome, kkkk, Remorini. Meu amigo, ó, obrigado pela moral, você que deu aquela contribuição no Pix, que Deus te abençoe. Cara, é o seguinte, eu sou brasileiro, né, nascido aqui mesmo no Brasil, mas eu sou descendente italiano, meus avós, bisavós eram da Itália, né, então Álvaro Remorini da Silva, né, o Remorini justamente é um sobrenome italiano, até tenho como tirar a cidadania italiana, né, só que a gente tem outras situações, a gente acaba deixando para depois, mas siamo noi, viu? Siamo nós, é que se fala um pouco de italiano, viu? É isso mesmo, pegou legal. Muita gente pergunta Remorini, mas que nome é esse? De onde é? Você pegou certinho, é isso mesmo, é da Itália. Meus amigos, vamos continuar lendo aqui alguns comentários, porque vocês merecem, vocês são, rapaziada, nota 1000, vocês dão show. Eu prometi e eu tô aqui para ler os comentários de vocês e daqui a pouco a gente vai falar do jogo, hein? Vou descascar o abacaxi aqui. Vamos lá. Nosso Marcelo Sepa mandou de novo. Manda um abraço pro meu sobrinho Noah. Não, esse aqui eu já vi. Um abraço pro Noah. O Noah merece, Marcelo Sepa. Tamo junto. Nosso amigo aí de novo mandou o melhor canal do Vasco. Pô, obrigado, irmão. Tem tanto canal aí no YouTube que fala de Vasco. Fico lisonjeado, né? Pelo elogio. O nosso amigo José Carneiro mandou: bom dia, não vejo a hora da conclusão do nosso estádio. Eu também, cara. Eu também. Ano passado eu fiz vídeo aqui. Chorei que nem um pateta, né, porque o São Januário ia fechar, não fechou e tá aí, só que assim, já tá defasado, a gente precisa de ter o nosso novo estádio, eu também tô contando as horas pra gente ter o nosso novo caldeirão. Um abraço pro nosso amigo aí, José Carneiro. Quero mandar um casaca também pro Emídio Carvalho. Boa tarde, meu amigo, você tá certíssimo. A Globo gosta mesmo de puxar o tapete do Vasco, mas quando eles querem... Deixa eu achar aqui. Mas quando eles querem gravar cena de novela e fazer filme lá na Cidade de Deus, tudo é maravilhoso nas comunidades. Meu irmão, você falou que eu falo certo, você falou mais ainda, ó. Cara, você foi no meio, na emenda, no X da questão, porque a Globo foi falar bosta, veio falar bobagem do Vasco, mas você foi perfeito na sua colocação, porque quando eles querem gravar filme, gravar novela, aquela coisa toda, a Cidade de Deus, né, o Complexo da Penha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, todas as comunidades do Rio, aí é uma maravilha, é cultura, é não sei o que. Aí para poder diminuir o Vasco, aí colocam como se o Vasco estivesse no pior local do mundo, né, no pior local do mundo. E o que me dá mais nojo da dona Rede Globo, né, é que 99% do público que dá audiência para ela é justamente o povão, né, é isso que me deixa chateado. Tá certinho, meu irmão. Parabéns aí pela linha de raciocínio e pelo seu comentário. Aí o nosso amigo Emídio Carvalho. Deixa eu ver. O nosso amigo @quebratudo. Pô, gostei do nome, irmão. O Quebratudo mandou: está passando o VT de Vasco e Operário no canal 333, no Premiere Sky. Meu irmão, você quer infartar de novo? Eu assisti esse jogo terça-feira. Eu só não quebrei a TV porque eu não tenho dinheiro. Eu fiquei fazendo a conta. Se eu tacar o telefone, vai quebrar o telefone e vai quebrar a TV. Aí amanhã eu vou ter que comprar outro. E não vale a pena porque o Vasco não me dá televisão. Então deixa quieto. Rapaz, eu quase infartei. Você ainda foi ver o jogo de novo. Você é corajoso, hein? É corajoso. Um abraço pra você, meu querido. Nosso amigo Quebra Tudo. Ó, nosso amigo Wilson Alencar. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Wilson. Deus te abençoe. Tamo junto. Sangue bom, muito Vasco da Gama, olha só. Deixa eu ver aqui, o nosso amigo Cássio Humberto. Aí também fica o CT do Mulambo e do Tricolete. É verdade, eu tinha até esquecido de mencionar. Por que eles não falam do Mulambo e do Tricolete? Aí o Vasco agora tá botando jogadores em risco. É complicado, chega da nojo da hipocrisia, né, gente? Chega da nojo. É verdade mesmo. Nosso amigo Manuel Messias, pô, tá sumido, hein, Manuel? Tô sentindo sua falta aqui no nosso canal, nos comentários, hein? Manuel Messias mandou aqui, ó. Aqui em Patos, na Paraíba, como é uma cidade muito menor do que o Rio de Janeiro, esse negócio de tiroteio desse jeito aí, eu nunca presenciei aqui. Mas a violência é em todo o Brasil. Deus abençoe e proteja a todos nós. Amém. É verdade, meu irmão, é claro. É aquilo que eu falei, né? Manuel Messias também é sempre fazendo bastante comentários pertinentes. Aqui eu gosto muito da linha de raciocínio do nosso amigo Manuel Messias. É verdade. É aquilo que eu falei, até mesmo onde eu moro, que é uma região turística, de vez em quando o couro come. É no final de semana, é de dia, é de noite, é de madrugada, independentemente. Mas guardadas as proporções, né? Cada lugar na sua proporção tem violência, né? Alguns lugares é rajada de fuzil, outros lugares é um tiro de revólver, outros lugares é uma briga, uma facada, uma coisa, mas a violência, infelizmente, tá aí, tá em todos os lugares, né? Então acaba sendo realmente covardia querer colocar só nas costas do Vasco lá, como se a Cidade de Deus
fosse o pior lugar. E não é. Um abraço para toda a comunidade, o povão ali da Cidade de Deus, que é um povo trabalhador, é um povo que corre atrás, é um povo que luta contra tudo e contra todos. E não é à toa que o CT do Vasco tá na CDD. Meus amigos, vamos falar aqui agora, deixa eu ver aqui, tem mais comentários, não se assustem não. Tô cumprindo o prometido aqui, você que tá sem paciência, não quer ver comentário, aguenta um pouquinho, daqui uns minutinhos a gente começa a falar do jogo, até porque o jogo você já sabe o que aconteceu, né? Vamos lá, gente, vamos falar aqui do... Deixa eu achar aqui, deixa eu ver uns comentários aqui. Deixa eu achar aqui, vamos lá. Achei. Vamos ler aqui, ó. Nosso amigo José Silvio Lopes. Bom dia, Álvaro. Admiro o seu trabalho, só não concordo com a implicância que você tem com o nosso presidente. Mas sou seu fã, desejo todo sucesso para você. Falo de Mercedes, Minas Gerais. Eu pensei que era Mendes aqui no Rio. Meu irmão, bom dia, um casaca no seu coração. Deus te abençoe. Muito obrigado pela moral, pela força aqui no canal. Obrigado pela sua admiração, obrigado pela sua audiência. Não, rapaz, sabe o que acontece? Não é que eu fico implicando, perseguindo o Pedrinho. É porque eu sou o seguinte. O Pedrinho tem pontos da gestão dele que eu super assino embaixo e concordo. Agora, tem algumas questões na gestão dele que eu não concordo e que eu penso ao contrário, mas não significa que eu acho que o Pedrinho seja mau caráter ou que eu acho que o Pedrinho tem que deixar agora a presidência do Vasco. Não, a gente questiona. Assim como, por exemplo, se fosse o Levenciano, se ele estivesse fazendo alguma coisa que a gente não concordasse, coisa e tal, eu também iria reclamar, mas eu particularmente não tenho nada contra o Pedrinho, não é que eu queira implicar com ele. Por exemplo, o Nuno Moreira chegou, joga muita bola, eu dei parabéns pro Pedrinho pela contratação do Nuno Moreira. O Lloyd, até agora, é um grande ponto de interrogação. Outros jogadores também que chegaram são ponto de interrogação. A gente critica também pela questão do Vasco ter jogadores acertados, apalavrados, sacramentados, chegar na hora o Vasco dormir no ponto, não ir lá acertar com o jogador e o jogador fechar com outro clube. Então a gente critica algumas dessas diretrizes do Pedrinho, como por exemplo aquela questão do nepotismo dentro do Vasco, né? Só família, amigo, panelinha, aquele negócio. Né? Mas eu não tenho nada contra o Pedrinho. E aquilo, o sucesso do Pedrinho é o sucesso do Vasco, porque ele é o presidente do Vasco. Então se o trabalho dele fracassar, o Vasco fracassa junto. Então eu não torço contra, não é que eu implico, tá? Mas é uma situação que a gente tem que cobrar, sabe por quê, meu irmão? Porque se a gente ficar aqui aceitando tudo, concordando com tudo, a diretoria do clube vai achar o que? A torcida tá entendendo, vamos continuar assim. Quando a torcida reclama, os caras falam, opa, temos que mudar porque a torcida não tá gostando. É mais nesse sentido, mas não é que eu quero também só marretar o nosso presidente, mas super entendo também sua opinião, concordo, né? Todo mundo tem direito de pensar igual, pensar diferente, é isso. Eu gosto dessa resenha, eu gosto dessa troca aí com cada um de vocês. Um abraço pro nosso amigo José Silvio Pires. Mandar um casaca também pro nosso amigo... Marcelo Serpa de novo, né? Ele que mandou aqui os comentários aqui. Novamente, o nosso José Wilson, né? Falou que Teresina, Piauí é muito Vasco. Eu tô falando, o Nordeste brasileiro, né? Se tivesse ali, eu não sei se existe, né? Uma bandeira que represente ali a região nordestina do Brasil, poderia ter uma cruz de Malta, né? Porque, ó, eu acho que tem mais torcedor do Vasco do que dos outros times do Nordeste brasileiro, viu? Minha opinião, hein? Meus amigos, vamos lá. Cheguei no homem, hein? Gilcimar Ferreira, meu parceiro, meu amigo, comentarista oficial aqui do canal, lá de Cariacica, no Espírito Santo. O Gil já falou, Álvaro, quiser vir aqui pro Espírito Santo, a gente vai assistir um jogo junto e coisa e tal. Quem sabe, meu irmão, Deus abençoando uma hora dessa, a gente conhece aí esse estado bonito que é o Espírito Santo. Não tive a oportunidade de conhecer, apenas pela internet, televisão e coisa e tal. E quem sabe a gente assiste um jogo junto aí no Kleber Andrade. Gente, o Gilcimar Ferreira, ele não tem papa na língua, ele concorda comigo, ele discorda de mim, ele fala mesmo, entendeu? Mas tá sempre aqui, não leva nada pro coração e tem a mente aberta, eu gosto disso. Gente que sabe conversar, sabe dialogar. Um abraço, Gilcimar. Quero ler também aqui o comentário, deixa eu ver, do Carloman Cândido. Léo Jardim falhou no gol, não precisávamos ir para os pênaltis. No caso, o nosso amigo tá falando do gol contra o Operário, né, Carloman? Eu acho também que ele demorou a pular, né? Mas não só ele, o PH também não bloqueou a jogada pelo lado direito, o Piton não subiu para cabecear. Eu acho que foi uma falha meio que generalizada no setor defensivo, mas eu entendo o seu ponto de vista sim, tá? Mandar um casaca também aqui
Ah, o Carlomã mandou. Pedrinho Globeleza. Opa, rapaz, ó, palavras do Carlomã, não sou eu, hein? Pedrinho Globeleza. Calcinha preta é cúmplice do Salgado e companhia, só quer revender meu Vasco. A opinião do nosso amigo aí, que o Pedrinho, né, faz parte da patotinha do Salgado e quer revender o Vasco. Será que ele quer? Bom, revender o Vasco a gente sabe que ele quer vender a SAF, né, mas ele joga falando que quer vender, depois o Vasco se fecha e aí acaba não divulgando mais nada. É até difícil, de fato, da gente saber essa situação, mas de fato eu entendo muito o que você está falando, viu? Entendo muito, né? Tomara que as coisas deem certo, porque a gente precisa de mudanças e mudanças urgentes no nosso departamento de futebol. Tá, vamos continuar lendo aqui o comentário da rapaziada. Ó, Marcelo Serpa, Tietê era para ter saído porque estava mal ontem e o maior problema não foi ter segurado as bolas no ataque. Falta mais experiência do time, é verdade. É verdade, isso aconteceu também contra o Fluminense, aconteceu contra o Operário. Né, falta experiência, o time saber segurar a bola, saber ali rodar a bola durante o jogo, né, para poder saber controlar as partidas, porque quando você fica jogando sem a bola, você fica à deriva. Quando você tem a bola, você controla as ações. Você controlando as ações, você tem mais chance de fazer gol e você coloca o seu adversário para correr atrás da bola. Você cansa menos, o seu adversário cansa mais. Faz total sentido o comentário do nosso amigo Marcelo Serpa, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, a Maria Silva, um abraço Maria Silva, um casaco no seu coração, muito obrigado. Tô sentindo falta dos seus comentários, muito bem-vindo aqui no nosso canal. A Maria Silva mandou, Léo Jardim é o herói do Vasco, é verdade, né? Léo Jardim, olha, ele até calou minha boca, um tempo atrás eu andei cornetando ele, coisa e tal, mas não dá pra falar, né? Jogo após jogo aí, fazendo várias defesas, né? Sempre que o Vasco ganha, o homem fecha o gol. E é muito raro quando o Léo Jardim não fecha o gol e o Vasco ganha sem ele precisar fechar o gol. Normalmente as vitórias do Vasco passam pelas mãos do nosso goleiro, né? É verdade, é o nosso herói mesmo debaixo da trave ali. Olha aí o Jusimar falando, nosso mal é sempre tomar gol no final e de cabeça, né? É verdade. Né? Inclusive contra o Fluminense, né? Não foi de cabeça, mas foi no final do jogo, né? Então a gente percebe que o Vasco precisa de jogadores para rodar esse elenco, porque a parte física dos caras está gritando. A parte física dos jogadores está gritando. E quando o cara cansa, realmente fica impossível, fica difícil de segurar até o final. É onde o Vasco acaba levando o gol dos adversários no fim dos jogos. Comentário aqui do nosso amigo Orlando José. Um abraço, Orlando José. Tamo junto, meu amigo. Vamos lá. Bom dia, Álvaro. Esse time do Vasco é muito ruim, o meio-campo não sabe sair jogando. O Lloyd é doido, faz jogada de Pelé, depois faz jogada de Ambrósio. Boa, garoto, boa, é verdade. É verdade, né? Faz aquela jogada no estilo Pelé, depois dá aquela pichotada, né? Que aí aquele narrador Newton Leite fala, que beleza, é isso aí. Um abraço pro nosso amigo aí, Orlando José. Mandar um casaca também pro nosso amigo Cringer Leopoldo. O elenco é fraco. Cringer. Eu tô falando isso, na verdade, desde o início desse vídeo. A gente precisa reforçar o elenco, porque hoje os 11 jogadores do Vasco titular, dá para tirar alguns ali para trocar por outros. Então nossos 11 já não são aquilo que a gente gostaria de ter. E quando a gente olha para o banco de reservas, aí o sarrafo vai descendo, aí fica pior ainda. Que é o que a gente está falando de ter peças de reposição, de ir ao mercado para ter jogador de qualidade. Para você jogar bem o primeiro tempo, jogar bem o segundo tempo, jogar bem o jogo quarta-feira, jogar bem domingo, jogar bem na próxima quinta, jogar bem no sábado, porque o Vasco falta jogador. Como o Vasco tem poucos jogadores que conseguem atuar com regularidade em alto nível, o que acontece? Você repete as escalações, esses caras jogam quase todos os jogos. Aí estoura o jogador, o cara fica lesionado, o cara leva suspensão, o cara cansa. Então assim, falta de verdade mesmo pro Vasco elenco. Concordo com o comentário aí do nosso amigo. Vamos ler mais um pouquinho de comentário aqui? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, calma, meus amigos, que aqui tá sendo uma coisa assim, meio que ao vivo, hein? Vamos lá, ó. Deixa eu ver. O Renato Ferreira de Souza. Álvaro, bom dia. Será que o Pedrinho tá se sentindo acima do Vasco? E assim ele vai dar uma de Eurico Miranda, achar que é dono do Vasco? Olha, meu irmão, eu não sei, né? Tem gente que afirma realmente que o Pedrinho gostou do poder, que ele quer mandar e não sei o que lá, e não quer ali compartilhar, não quer fazer um trabalho em equipe. Eu não posso afirmar porque eu não estou no dia a dia dentro do Vasco, mas algumas informações que a gente tem de pessoas que estão ligadas à diretoria, ao conselho do Vasco,
afirmam de que não, que o Pedrinho é um cara realmente do bem, ele quer um Vasco melhor. Mas sabe o que eu vejo mesmo? Não vejo nem maldade nele, eu vejo mais amadorismo. É um cara que era jogador de futebol, muito bem sucedido, multicampeão com a camisa do Vasco, ídolo da torcida do Vasco, comentarista no Grupo Globo, e aí do nada vira presidente de um time. Gente, é totalmente diferente você ser um jogador, você ser um comentarista e você virar presidente de um clube, de repente tendo que pagar folha salarial de 20 milhões de reais por mês para jogador, tendo que tomar conta de reforma de São Januário, problema na justiça, problema com a 777, venda da SAF, mercado da bola. Então eu acho que o que falta para o Pedrinho, de repentemente, na minha opinião, falta mais, eu acho que é experiência, né? Eu acho que o Pedrinho embarcou ali naquela vontade, no oba-oba, mas sem plano, né? E eu falava disso, inclusive, lá nas eleições do Vasco, né? Que ele não tinha um projeto para gerir o clube, né? O amor ele tem, mas o projeto que a gente vê que parece que não tem, né? Eu acho que é mais isso, né? Eu acho que para ele mandar igual o Eurico Miranda, falta muito, sabe por quê? Porque o Eurico Miranda podia ter todos os defeitos dele, aquele jeitão autoritário, batia na mesa e mandava embora, mandava calar a boca e coisa e tal. Mas o Coroa era brabo, né? Ele pegou o avião, foi lá na Espanha, bateu na porta da casa do Dinamite, o Dinamite acertado com o Flamengo. Falou, não, você vai voltar pro Rio sim, mas vai jogar no Vasco. O Eurico Miranda, ele trazia jogador, ele mandava jogador embora, ele mandava jornalista embora da sala de imprensa ali ao vivo, pro Brasil inteiro ver. Mas assim, ele entregava time, entregava título, né? Então acho que para poder chegar no ponto do Eurico Miranda, o Pedrinho vai ter que conquistar muita coisa igual o doutor Eurico Miranda conquistou, né? Até mesmo o perfil também é diferente, né? O Eurico Miranda tinha personalidade, batia na mesa, era firme. O Pedrinho já é um cara mais passional, pensa mais para falar, né? Consulta o jurídico antes de falar alguma coisa. O doutor Eurico Miranda, ele era formado em direito, era advogado, né? Então ele falava a torta e a direita, né? Então assim, eu acho que tem uma diferença bem grande. Não chega nem aos pés, tá? Nem o próprio filho do Eurico, o Euriquinho, né? Eu acho que se o Euriquinho virasse presidente do Vasco algum dia, eu acho que não, com todo respeito à pessoa dele, mas não dá. O que o doutor Eurico Miranda fez de fato no Vasco ali, é difícil algum cartola fazer aqui de novo no nosso time. A gente vê aí algo parecido lá no Atlético Paranaense, né? Com o Mário Celso Petralha, né? Lá o Petralha, realmente, ele faz algo parecido lá. Mas o Pedrinho, eu acho que ele não consegue ter nem essa personalidade para fazer isso, não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o nosso amigo Leonardo Rezende. Ouvi dizer que o Botox quer trazer o Felipe Jimenez, que já fez um monte de besteira na época do Salgado. É vero, minha irmã, é vero, é verdade. Felipe Jimenez passou pelo Vasco, o Flamengo, o Fluminense, Santos, mas todos esses clubes aí, nenhum deles ele fez história, arrebentou, nossa, que diretor, eu quero ele de volta. Não, ele passou, tal, chegou nesses clubes grandes, mas não teve consistência de trabalho para se manter ali. Portanto que hoje está lá no Joinville. Nada contra o Joinville, nada contra o Felipe Jimenez, a pessoa física dele, não o conheço também, mas eu entendo que para a grandeza do nosso clube, para ser um diretor de futebol, eu acho que tem que ser alguém de costas largas, de experiência, de know-how. Mas para você trazer um diretor de futebol de costas largas, que vai resolver a vida para você no futebol, tem que ter gaita. Para trazer esse cara e para trazer os jogadores que esse cara vai trazer. Porque não adianta você trazer um baita diretor de futebol, ele quer comprar uma Ferrari e você fala assim, só dá para comprar o Fiat Uno. Aí você quebra o profissional, né? É meio que isso que está acontecendo. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Ó, o Leonardo Rezende já foi. Aqui, deixa eu achar outro comentário aqui para vocês. Eu tô empolgado para ler comentário, hein? Empolgado, meus amigos. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o nosso amigo Marcos Oliveira. Bom dia! Quem entra em campo é jogadores, não diretor. E essa merda de todo dia de vender o Vasco já tá enchendo o saco. É verdade, irmão. É verdade. Né? Quem faz as lambanças são os jogadores, não o diretor. Mas quem contrata é o diretor. Então se o jogador entra em campo e não joga bem, quem é que botou o cara para jogar? O diretor e o presidente. Só que a gente sabe que no Vasco
não foi o diretor que contratou, que era o Marcelo Santana. É o Pedrinho. O Marcelo Santana era uma figura meramente ilustrativa, o fantoche. Ele não tinha autonomia para chegar e resolver. Ah, vou mandar alguém embora, vou contratar aqui, vou contratar lá, vou fazer reunião, vou para Europa, vou atrás de jogador, de empresário. Não, ele era apenas subordinado. O Pedrinho falava, ó, tô negociando com o clube X para contratar jogador Y. Pega o avião, vai lá e a proposta é essa aqui. Se mudar alguma coisa, me liga. Algo do tipo que o Pedrinho fazia. Não dava carta branca para o Marcelo Santana, mas eu concordo. A gente tem que cobrar da diretoria, né? Porque a situação toda vem de cima para baixo mesmo em efeito escala, né? Efeito dominó. Vamos lá. O Cássio Humberto. O Santos jogou no estádio do Palmeiras. É verdade, né? Aquele dia eu falei que o Santos jogou na Vila Belmiro, né? Mas eles jogaram lá no estádio do Palmeiras. É verdade. Vamos lá, Gigante da Colina vai pra cima, Álvaro. Tá complicado, né? Tomara que a gente melhore mesmo, né? O nosso amigo aí, Ed Macedo, deu um comentário aqui, deixa eu ver, do Renato Ferreira Souza. Álvaro, bom dia. Você acredita mesmo que esse professor Pardal vai levantar o Vasco? Esse cara ultrapassado, não sabe nada. Já fomos obrigados a engolir perna de pau com Deus Bastas. Agora vamos ter que engolir o professor encostando. É muito triste ver esse time ruim representando a nossa camisa. Aqui o nosso amigo no caso está falando do Fábio Carilli, né? Que esse comentário é um pouco de uns vídeos de uns dias atrás. Comentário ali do Fábio Carilli, né? Que realmente o Fábio Carilli está ultrapassado, né? Totalmente ultrapassado. A gente vê a diferença do Diniz pro Carilli aí, agora com a chegada do Diniz. Então, meus amigos, eu agradeço, tá, a cada um de vocês que fizeram um pix aí pra gente tomar um refrigerante nesse sábado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Né? Boa noite para você que nos assiste nessa noite de sábado e bom dia para você que já nos assiste de madrugada ou nessa manhã de domingo. Vamos entrar agora no assunto do jogo. Meia hora aí falando bastante de comentário. Você que não está acostumado, não é sempre assim. Vamos dizer assim, eu saio... gente, eu até gaguejei aqui, como é que fala? Eu tirei o atraso, né? Tinha muita coisa para a gente falar de comentários aqui, então peço perdão. Vamos falar do jogo agora, né? Infelizmente não foi conforme a gente imaginava, conforme a gente esperava, né? O Vasco que perdeu pro Fluminense no Maracanã, nessa noite de sábado à noite. Dessa noite de sábado, né? Foi redundante, hein? Esse Álvaro Silva tá maluquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos falar aqui das estatísticas do jogo, né? Eu quero falar também com vocês sobre a escalação também do Vasco, né? Porque o Vasco entrou em campo com aquilo que a gente já imaginava, né, gente? O Vasco entrou em campo com aquilo que a gente já imaginava, né? Aquele time que já vinha jogando, que já vinha atuando já nos últimos jogos. O Diniz não quis promover grandes mudanças para essa partida. Eu só estou achando aqui, meus amigos, uma situação que eu quero achar aqui. Achei. Vamos lá. Então, gente, olha, o Vasco que entrou em campo com o Léo Jardim, né? O PH, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton, né? Um meio campo aí com o Matheus Carvalho, Tietê e Hugo Moura, né? E um ataque ali com o Nuno Moreira, Ryan. Não, perdão, o meio campo foi Tietê, Matheus Carvalho e Hugo Moura, né? Um ataque com Ryan, Nuno Moreira e Verrete, né? Então, quem ganhou a vaga no time foi o Matheus Carvalho, no lugar do Felipe Coutinho, e o Fernando Diniz adiantou o Tietê para jogar de meio armador. Não deu certo, porque eu não vi o Tietê criando, armando, elaborando o jogo, não vi, conforme o Coutinho faria, ou o próprio Dimitri Payet faria. Então eu acho que essa aí o Diniz deu de professor Pardal. Eu acho que o Diniz confundiu um pouco, como ele tem um relacionamento de longa data com o Tietê. O Tietê jogou com ele lá no Audax, surgiu no Audax, né? Só que assim, o Diniz, claro, quem sou eu para ensinar o Fernando Diniz, né? Mas que o Diniz também tem que se ligar que o Tietê não é mais aquele garoto de 20 anos do Audax. Já passaram muita coisa na carreira dele. Não é mais aquele cara dinâmico, daquele jeito todo, para fazer uma função de camisa 10 do Vasco da Gama. Então, assim, eu não gostei disso, tá? Eu acho que era para colocar ali o Zuccarello ou o Dimitri Payet, mas o Payet ainda não tá 100%, que eu tô achando também que isso aí pode ser bem conversinha para boi dormir, porque daqui a pouco o contrato dele acaba, o Vasco acaba aí liberando ele. Não sei se é isso, tá? Mas eu particularmente não gostei, não concordei muito com essa situação de Matheus Carvalho entrar no time e o Tietê ser o homem da criação, porque antes da gente falar do jogo, deixa eu falar com vocês aqui
das estatísticas, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Vamos falar aqui sobre as estatísticas dessa partida. Vamos lá. Posse de bola, 51% para o Fluminense, 49% para o Vasco. 11 faltas do Fluminense, 16 do Vasco. 0 impedimentos para eles, 1 impedimento para nós. 17 finalizações do Fluminense no gol, 17 finalizações do Fluminense, 7 do Vasco. Dessas finalizações, 5 do Fluminense foram no gol e apenas 2 do Vasco foram no gol. Foram 6 escanteios para o Fluminense e 2 do Vasco, 4 cartões amarelos para o Fluminense, 3 cartões para o Vasco e nenhum cartão vermelho nessa partida. Então essas são as estatísticas, né, os números nu e cru do jogo. Então a gente vê a posse de bola equilibrado, o número de cartão equilibrado, né, o Fluminense teve alguns escanteios a mais. De fato, o Fluminense teve ali os primeiros minutos, os primeiros 10 minutos, um pouco mais de pressão, buscando o jogo, rodando bola, atacando, buscando, né, o resultado desde o início. O Vasco tentando sair jogando de pé em pé, mas fechadinho atrás, mas sempre saindo pelo lado direito do campo, né? Foi por ali, inclusive, aonde após uma cobrança de falta de Lucas Piton, colocou a bola na área, na quina da pequena área, o João Vitor subiu, cabeceou, nem precisou subir muito, né? Escorou, o Fábio saiu, pegou a borboleta, gol do Vasco, né? O VAR foi acionado, conferiu, traçou as linhas, o gol foi legal, o Fluminense já deu aquele ataque de pelanca, já tomaram alguns cartões amarelos ali, o Rayan foi fazer a comemoração, o Guga já deu ataque de sutiã também, toda aquela coisa, sem necessidade, né? Muito mimimi, muita palhaçada hoje em dia no futebol, muita babaquicezinha, entendeu? É muita palhaçada. Ah, deixa o moleque não fez nada. Fez o gol e foi lá comemorar, pô. É muito mimimi, pô. É muito mimimi. Tá ficando chato o futebol hoje em dia. Tá ficando chato, não pode fazer mais nada, sabe? Já começa com a regrinha ridícula da CBF, que o torcedor vai lá no estádio para torcer, para apoiar o time, o jogador faz o gol e não pode ir lá na beira com o torcedor que leva cartão amarelo, né? Aí não pode nem comemorar porque os babaquinhas vêm arrumar confusão, eu acho bem sem necessidade. Aí 1-0 Vasco, beleza, né? Falei, pô, bom, agora a coisa vai mudar de figura. E olha, o Vasco equilibrou as ações. Equilibrou, mas aí depois numa bola despretensiosa, levantada na área do John Arias, né? Finalização ali, o Léo Jardim fez a defesa, no rebote o Verratti estava no lugar errado, na hora errada, né? Acabou colocando a bola para dentro, gol do Fluminense, aí foi aquele negócio, cozinhou em banho-maria, acabou a primeira etapa. Veio o segundo tempo, o goleiro Léo Jardim já trabalhou um pouco mais, o Vasco bem mais omisso, ficou ali bem com um bloco bem baixo no início do segundo tempo. Depois o Vasco começou a sair para o jogo, depois dos 10, 12 minutos, equilibrou um pouco as ações, vieram algumas substituições e coisa e tal. O jogo para 1-1 mesmo, até então o Vasco fez um gol e deu o gol do Fluminense. O Fluminense tinha mais posse de bola, tinha mais dinâmica, tinha ali mais repertório, mas não é passando pano pro Vasco também não, mas esse time do Fluminense, eles estão jogando juntos há muito mais tempo. Há muito mais tempo. O Vasco é um time ainda em construção. É claro, tem várias peças que já estão acostumadas a jogarem juntos, mas é um time em construção ainda, né? Então, deu muito trabalho por isso. Agora, uma coisa que me irritou demais o Vasco, mas me irritou muito erro de passe, muito erro de troca de passe, muito erro de drible. Os jogadores do Vasco, falta um contra um, gente. Esse negócio, esse futebol ridículo de robô, de domina aqui e toca. Não tem ninguém para tocar, volta lá atrás. Gente, isso dá nojo. Isso dá nojo. Tem hora que o atacante do Vasco pega a bola na entrada da área, tá só ele, o zagueiro. Tem que tirar o cara para dançar. Você pode perder uma, pode perder outra. Daqui a pouco você passa, sai na cara do gol. Leva uma falta, um pênalti, sabe? Consegue uma finalização perigosa, de repente um rebote. Então assim, eu achei o Vasco muito sem criatividade, um Vasco que até correu e tal, mas muito bagunçado, sabe? Pegava a bola, o Vasco não sabia o que ia fazer com a bola, né? Então assim, não gostei. Os cartões amarelos do Vasco foi Matheus Carvalho, Luiz Gustavo e Hugo Moura, tá? Substituições, Matheus Carvalho saiu para entrar o Adson, Luiz Gustavo saiu para a entrada do Freitas, Hugo Moura saiu para a entrada do Paulinho, o Tietê saiu para a entrada do Sforza. O Sforza para mim não fez nada demais no jogo, nada demais, tá? O Tietê foi um jogador mais ou menos no jogo. O Paulinho Paula mais uma vez não fez nada demais, errando vários passes simples, errando muito passe o Paulinho Paula. O Hugo Moura
jogou bem, né? Jogou até que legal, mas marcando muito longe também, muito distante, sabe? Quando você bota Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê no meio campo, quando o Fluminense pega a bola, é para ter sempre um volante na bola. Você tá jogando com 3 volantes. Então é para você ter sempre um na bola, marcando a bola para não dar espaço para os caras. E o Fluminense teve espaço no primeiro e no segundo tempo para finalizar de fora da área, para colocar a bola, para fazer cavadinha, para levantar, para enfiar a bola. Não gostei também. Eu achei o meio-campo do Vasco muito espaçado. Paulo Henrique muito abaixo do lado direito do campo. O Fluminense, mesmo com alguns desfalques, conseguiu, né, dar muito trabalho para o setor defensivo do Vasco. Então vamos aqui às notas. Léo Jardim não teve culpa em nenhum dos 2 gols, inclusive no segundo gol ele chegou a resvalar na bola. Vamos botar aí nota 6, né, porque o Vasco perdeu. O Paulo Henrique, nota 5,5, não foi bem nesse jogo. O João Vitor, o gol foi ali em cima dele, o primeiro gol, o lance, né, a cavadinha foi em cima dele. O segundo gol não foi culpa do João Vitor, vamos botar aí nota 6. O Luiz Gustavo, até o primeiro tempo, até quando ele foi substituído, jogou legal, 6,5. O Piton jogou bem mais do que o Paulo Henrique nesse jogo, defensivo e ofensivamente falando, nota 6,5. Hugo Moura, 6,5. O Tietê, 6. E Matheus Carvalho, 6. Nuno Moreira, 6 também. O Ryan, 7. E o Verrete, 6,5. Essa, pra mim, é a nota desse time aí. Tá? Pro Adson, dou 6 também. Pro Paulinho, dou nota 5. E pro Sforza, nota 5. Tá? Essa é a minha opinião em relação aos jogadores. Então, assim, não é terra arrasada, não é o fim do mundo. Tava bom o empate, o ideal seria vencer. Tava bom o empate, mas levamos a virada. O que me deixou mais puto é porque já é o segundo jogo esse ano que a gente perde pro Tricolete, que tem 25 torcedores espalhados só no planeta inteiro. Brincadeira, é claro, né? De virada. De virada. O Vasco sai na frente, cede o empate e leva a virada. E mais uma vez o Vasco perdendo para si mesmo, né? Golaço do Guga, incontestável. Mas o primeiro gol, né? O nosso pirata, né? Ele fez um gol, mas ele fez contra. Tava no lugar errado, na hora errada. Então assim, vamos lá pro balanço. Diniz, jogo contra o Lanús, derrota do Vasco. Fortaleza, 3-0 Vasco, melhor jogo do Vasco depois que o Diniz chegou, né, nessa segunda passagem pelo clube. O jogo ali contra o Operário. Já foi um jogo ruim, foi um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim contra o Operário. Foi um empate e agora essa derrota. Então o nosso saldo depois que o Diniz chegou, 2 derrotas, um empate e uma vitória. Uma vitória contra o Fortaleza, um empate contra o Operário e 2 derrotas aí, uma na Sul-Americana pro Lanús e essa agora no Brasileirão pro time do Fluminense. O Fluminense chegou a 14 pontos, briga agora na parte de cima da tabela. O Vasco se vê muito complicado essa situação com apenas 10 pontos somados. Então eu estou muito chateado, tá? Poxa, eu queria só um presente, né? 1-0 Vasco hoje, meu aniversário, pô. E outra coisa também, tá muito claro que o Vasco tem que contratar jogador. Gente, tem que contratar, sabe por quê? Do jeito que tá esse time hoje, o Vasco vai jogar um jogo, vai ganhar, aí vai jogar outro, vai empatar e vai perder 2, 3 seguidos, porque não tem jogador para sustentar a batida. E mesmo quando tá todo mundo 100%, os caras têm uma limitação técnica também. Então assim, acorda Pedrinho, alô presidente, tô cansado de perder clássico, tô de saco cheio de perder clássico. Terça-feira tem o Melgar em São Januário, é obrigação do Vasco vencer esse jogo. Pedrinho, queremos jogador, queremos jogador. Gente, se não contratar, não vai dar para brigar por nada, a gente vai brigar só para não cair. Minha opinião, se o Vasco não contratar, a nossa briga é para não cair. Porque é o que eu falei, vai jogar 2 jogos bem e 5 jogos mal. Aí você bota isso tudo na balança e campanha de rebaixamento. Tá? E sem contar as eliminações aí em Sul-Americano e Copa do Brasil. Se não contratar jogador de qualidade, a tendência é pegar um elenco mais forte, pegar um time mais qualificado, a tendência é a coisa ficar salgada pro Vasco. Então assim, tô muito triste, tem muito a evoluir esse time, não é terra arrasada, não é o fim do mundo ainda, mas está muito longe de ser o que a gente espera.
Dava para buscar pelo menos um empate e tá muito claro que o Vasco tem que contratar jogadores. Meus amigos, é esse então que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela sua audiência, estou ficando por aqui. Um abraço no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe as nossas vidas. Tamo junto, a gente se vê nesse domingo à noite, no final da rodada, para a gente falar da tabela e das outras notícias do nosso gigante. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!